Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Além do Sofá. Eu sou a Olha do Egito e estou aqui com os meus colegas. Luiz Henrique. Olá, gente. Gabriel Victor. Olá. Vanessa Chagas. Oi, gente. Rodrigo Vasconcelos. Oi. E Mário Sapucaia. Hello. Para discutirmos um tema muito importante: a saúde mental na comunidade LGBTQIAP+. Então já pega o seu café para acompanhar o nosso episódio. Hoje temos a honra de receber o psicólogo Benjamin Vanderlei, que vai nos ajudar a entender melhor as questões que envolvem a saúde mental desse grupo tão diverso e resiliente. Benjamin, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Para dar abertura com vocês, professor, conte-nos um pouco sobre sua formação, sobre você. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou psicólogo, academicamente falando, né? Mestre em políticas públicas, também com doutorado em psicologia. Desde a graduação, eu trabalho com pesquisas de gênero e masculinidades. Tenho uma militância no movimento LGBT no estado de Alagoas e trabalho, né, já nessa área há muito tempo. Tanto na produção de políticas públicas para a população LGBT, quanto através de pesquisas na área de psicologia. A saúde mental na comunidade LGBTQIA+, é um tema de grande relevância e urgência. Essa população enfrenta uma série de desafios específicos que podem impactar seu bem-estar emocional e psicológico. A discriminação, a homofobia, a transfobia e a marginalização social são fatores que contribuem para as altas taxas de ansiedade, depressão e ideação suicida das pessoas das comunidades. Além disso, a falta de aceitação familiar e social e a cis-heteronormatividade que prevalece em muitas culturas podem intensificar o estresse e a sensação de isolamento. Muitos indivíduos enfrentam dificuldades em acessar serviços de saúde mental adequados e sensíveis às suas necessidades, o que torna fundamental a atuação de profissionais da psicologia que estejam capacitados para lidar com essas questões de forma patologizante. É importante ressaltar que a promoção de um ambiente acolhedor e seguro, tanto em contextos pessoais quanto em serviços de saúde, pode fazer uma enorme diferença. A sensibilização e a educação sobre diversidade de gênero e sexualidade são essenciais para reduzir estigmas e construir uma sociedade mais inclusiva. Por isso, conversas como a que teremos hoje são cruciais para aumentar a compreensão sobre os desafios e buscar soluções que melhorem a qualidade de vida e a saúde mental da comunidade LGBTQIAP+. Entrando na nossa temática de hoje, a primeira pergunta que gostaríamos de fazer é: na sua trajetória, como você chegou ao campo da luta pela saúde mental da comunidade LGBTQIAP+, e quando houve o despertar do interesse nesse assunto? Bom, veja só, eu sempre fui uma pessoa implicada com questões políticas sociais. Não à toa hoje estou como presidente, com a Comissão de Direitos Humanos em Psicologia, mas também por uma questão de implicação pessoal, particularmente, né? Então, é da minha trajetória de vida estar dentro da população LGBT. Então, isso faz com que a gente precise atrelar, né? Não tem como a gente sair das nossas implicações pessoais quando a gente está na nossa prática profissional. Perfeito. Maravilha. De que forma a LGBTQIA+fobia estrutural impacta o bem-estar mental e emocional dessa população? Veja só, quando a gente fala alguns termos, e é extremamente importante, a gente precisa ter a dimensão do que é que ele significa. Porque muitas vezes a gente fala racismo estrutural, LGBTfobia estrutural, a gente precisa entender de onde parte essa construção teórica. Porque fica muito fácil a gente falar o que é cis-heteronormatividade, né? O que é um LGBT estrutural. Primeiro que, quando a gente fala de questões estruturais, a gente está partindo de um conceito recente, Silvio Almeida vai produzir a partir do livro dele, né? Racismo estrutural. E o que é que Silvio Almeida está querendo dizer ali? Quando a gente fala disso, a gente fala de um modo como as instituições, elas operam estruturas para impedir que determinadas pessoas negras tenham acesso a determinados espaços. Então, quando a gente fala de estrutura, por exemplo, se a gente volta a
início ali do Brasil República, Marechal Deodoro, Marechal Floriano Peixoto, enfim, Constituição de um Brasil República, a gente vai ter uma tipificação penal que existe até hoje no Código Brasileiro, que hoje é uma contravenção penal, a época de crime, que era o crime de vadiagem. Ou seja, se as pessoas estavam na rua e não estavam trabalhando, as pessoas elas eram presas. Se a gente pega a construção histórica do Brasil, quem eram essas pessoas? Em sua maioria eram pessoas negras. Então o que é que acontece? Isso é um modo de você institucionalizar, de você estruturar, instrumentalizar, aparelhar o Estado brasileiro para que você pegue essas pessoas, impeça que elas tenham acesso, por exemplo, à educação, ao mercado de trabalho, e que elas sejam marginalizadas, criminalizadas. Porque você faz com que muitas dessas pessoas estavam na rua, pelos efeitos, obviamente, do processo escravagista brasileiro, e a gente tem tudo isso que acontece. Então, por estarem na rua, essas pessoas passam a ser criminalizadas, marginalizadas, e aí você vai criando estruturas de Estado que impedem que essas pessoas tenham uma cidadania plena, certo? Então, assim, quando a gente está falando de LGBTfobia, quando a gente fala uma LGBTfobia estrutural, a gente ainda não tem uma conceituação exatamente disso. Mas faz muito mais sentido quando a gente tem o seguinte: a lógica da cis-heteronormatividade, né, que é o seguinte, quando a gente vai entender a formação do conceito de família, tá? Então, por exemplo, a partir do momento em que, se a gente fosse tentar pensar uma perspectiva estrutural, seria o seguinte: até quando casais homoafetivos, por exemplo, não podiam se casar legalmente, não recebiam o reconhecimento legal, né? Eu não vou me lembrar exatamente quando foi aqui, mas tem mais ou menos na faixa dos 15 anos que casais homoafetivos passam a poder ter o seu casamento reconhecido no Estado. Se a gente quisesse falar do LGBTfobia estrutural, seria mais ou menos isso, tá? Você não ter essa legitimação do Estado. E o que é que isso impacta, né, diretamente? Por exemplo, se a gente fosse entender casais homoafetivos que de repente passavam 20 anos juntos. Quando uma dessas pessoas falecia, o que acontecia? Todos os bens que eles construíram juntos, aquela pessoa não tinha acesso. Aqueles bens, por exemplo, iam para a família. Ia para o sobrinho, ia para o parente, etc. e tal. Ou então queriam adotar uma criança. Muitas vezes não podiam. Por quê? Primeiro, não tinha um reconhecimento legal como família e, naturalmente, a questão do próprio preconceito. Então, se eu não tenho reconhecimento legal enquanto família, por que é que eu poderia formar uma família? Tá? Então, a gente precisa entender de onde partem as coisas, né? Por quê? E aí, beleza. Mas de onde é que vem esse processo estrutural dentro da perspectiva de gênero? Aí a gente está falando de uma lógica cisgênera e de uma lógica heteronormativa. Tanto essas lógicas, elas são localizadas historicamente. Então, se a gente volta ali a mais ou menos século XVIII, século XIX, pós-iluminismo, quando os estados eles passam a serem estados, né, estado, nação, tudo mais, você começa a organizar todo um conjunto de leis e tratados para regulamentar a vida cotidiana. Nessa regulamentação, isso faz com que você precise ter modos de manter a propriedade privada. E aí, como é que você consegue estabelecer a propriedade privada enquanto uma lógica de sociedade? Através da família nuclear. Então, isso faz com que a ideia de que a família ela deve conter pai e uma mãe, que esse pai e essa mãe devem se reproduzir e que esses filhos devem manter essa estrutura familiar, é uma lógica burguesa, uma lógica de manutenção da propriedade privada, que faz com que a gente entenda que a única forma de família seria essa família nuclear e heteronormativa. Já de cisgeneridade, a gente está falando de um conceito que é um pouco mais recente, também enquanto, como por exemplo, o conceito de racismo estrutural, que parte do seguinte sentido: as noções que a gente tem de sexo como natural, de sexo somente como macho e fêmea, também são localizações recentes na história da nossa sociedade. Então, o que é que acontece? Com essa noção de que vagina, pênis, útero, sêmen, masculino,
masculino, ativo, feminino, passivo. Essa lógica que tem a ver com expressão de gênero e regime sexual faz com que a gente entenda que os corpos que desviam dessa lógica, né, ou seja, pessoas trans, hoje, né, a gente tem pessoas não binárias, seriam pessoas que estão fora dessa lógica cisgênero, tá? Então, quando a gente fala de cis-heteronormatividade, é justamente o entendimento de que o que é natural é que aquela pessoa que nasceu com aquele órgão genital tem aquela prática sexual, uma prática normativa, uma prática ativa, uma prática passiva, e aí tem os signos do masculino e do feminino, seria um cisgênero, né? Aquele que é dito, né, de modo pedagógico, aquele que tem o sexo, tem expressão de gênero correlacionada ao sexo que foi atribuído ao nascer. Pedagogicamente é fácil a gente entender assim. Só que para a gente entender, é preciso que a gente entenda que o sexo também, em pontual natural, ele também é localizado historicamente. Não à toa hoje tem as pessoas intersexo. São pessoas que não são endossexo, né? Que não teriam essa expressão, não, na verdade, né? Que não tem esses atributos dos papéis sociais, né, em relação a esses órgãos, por exemplo, podem ter dupla genital umbigo, né, enfim, pode, por exemplo, apresentar um pênis e ter útero e ovário, né, então, assim, tudo isso a medicina, em um dado momento, ela vai tratar como anormal. Então isso é localizado historicamente. Isso não sempre foi anormal. Não, isso é um dado momento da nossa história e mais especificamente a partir do momento em que a gente se funda enquanto Estado-nação e precisa estabelecer uma ordem familiar burguesa, essas outras diversidades passam a ser tratadas como anormalidades, tá? Então só para que a gente entenda um pouco historicamente como é que a coisa funciona e aí a partir disso, quais são as implicações que isso tem? Percebam que, se eu começo a tratar essa diversidade como anormal, eu estou abdicando da posição de que essas pessoas são pessoas em sua plenitude. Eu estou marginalizando, eu estou subalternizando. Então, e aí se a gente for fazer um paralelo, né, com os processos, enfim, de racismo estrutural, né, que é como vai ser colocado pelo Silvio Almeida, isso significa uma série de produções sociais que vão, no imaginário social, fazer com que nós entendamos que essas pessoas, elas devem ser subalternizadas. E que tal que elas serem marginalizadas? E aí a gente pede que essas pessoas tenham acesso, por exemplo, a pleno emprego, à educação, à saúde. Inclusive, mesmo que a gente pense, mas pessoas trans, por exemplo, têm um processo transexualizador e tem um ambulatório. Mas a própria lógica de diagnóstico de transgeneridade, ela é uma lógica cisgênera, que se entende que toda pessoa trans, obrigatoriamente, ela tem que adequar o corpo dela ao corpo cisgênero. Nem toda pessoa trans só morre, nem toda pessoa trans vai fazer cirurgia, nem toda pessoa trans, inclusive, vai querer mudar de nome. Porque, na verdade, quando a gente entende que toda pessoa trans é somente aquela que faz todos esses procedimentos, eu estou entrando numa lógica cisgênero. Quais são os principais marcos legais que fundamentam a atuação da psicologia em defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+. Olha, a gente tem, de cabeça, né? A primeira resolução que a gente tem é 01/99, que inclusive fez 30 anos, né? Não, 20 anos. É hoje, inclusive. Hoje está sendo a comemoração dos 20 anos da resolução 0/99, né? Que é a resolução da psicologia em relação às diversidades sexuais. É, inclusive, a primeira resolução mundial em relação a isso, né? Eu vou abrir ela aqui pra gente só ler a gente tem a 01/99, a gente tem a 01/2018, a gente teve agora em relação à população intersexo, se não me engano, 14 ou 16 de 2024, tá? Mas ó, a 01/99, ela é um marco, né? Então percebam que a gente já está falando aí de pelo menos 20 anos que a psicologia se posiciona em relação às diversidades sexuais de gênero, tá? A 01/99 estabelece normas de atuação para psicólogos em relação à questão da orientação sexual. A 01/2018 basicamente é 01/99, mas em relação
as transgeneridades. A gente também tem outra resolução que foi lançada um pouco antes da 0/2018, que era em relação ao uso do nome social na carteira de psicólogas e psicólogos. Tá? E mais recentemente, a gente teve a 016/2024, que é em relação ao atendimento da população intersexo. Então, legalmente, né, para a psicologia, esses são marcos para a gente pensar. Alguns, né, existem outros, mas que são justamente resoluções que orientam a nossa prática e nosso exercício profissional. Porque, retomando, né, a questão anterior, sobre justamente esses impactos, percebam que isso funda uma lógica de pensamento. Então, por exemplo, por isso que parece, a gente acha tão estranho quando a gente está falando, sei lá, da bullying no contexto escolar, e aí assim, mas pô, a gente fazia piada falando que era gay, né, fazer piada com a menina que era lésbica, etc e tal. E aí percebam que por que é que isso passa tão livremente pra gente? Porque como a gente entende que aquilo é normal, então não tem problema eu fazer piada. Não tem problema eu estigmatizar, né? Então percebam que aí o que isso gera? Isso vai gerar, obviamente, um processo de exclusão, né? Por que a gente tem um índice tão grande, né, de pessoas trans que não conseguem terminar de evasão escolar, que não terminam nem ensino fundamental, nem ensino médio, não chegam nem ensino superior, né? Pessoas LGBT, de modo geral, que muitas vezes não conseguem terminar por conta dessas violências que vão impactando diretamente. Se eu não consigo perceber, mas é só uma questão escolar? Não, é uma questão de saúde. Você está mexendo com a autoestima daquela pessoa, você está mexendo com a capacidade intelectual daquela pessoa. Muitas vezes a relação familiar, né? Pais e mães que expulsam seus filhos de casa por conta disso. Muitas vezes o acesso à saúde. Por exemplo, quantas mulheres lésbicas quando vão, na verdade, pessoas com vagina que vão, por exemplo, a um ginecologista, e aí, de repente, é ignorado completamente se essa pessoa tem ou não interesse, por exemplo, de engravidar, porque ela tem uma prática sexual que é diferente da prática sexual heteronormativa. Então, por exemplo, obrigar uma pessoa trans, né, um homem trans, ou um homem trans não binário a fazer uma retirada de útero. Mas caso ele queira engravidar, quando eu digo que ele precisa retirar o útero, eu estou dizendo que ele tem que se adequar a um ideal normativo da masculinidade cisgênero, tá? Então, só para que vocês entendam. Como a psicologia pode atuar de maneira despatologizante na abordagem das diversidades de gênero e sexualidade? Acho que primeiro de tudo compreendendo justamente todo esse processo histórico que funda essa lógica. Você estava falando, né, cis heteronormativo, tá? Quando a gente entende isso, entende os impactos disso, não só na vida cotidiana, mas na fundação da psicologia enquanto ciência, isso também é importante, nós somos uma ciência generificada. A gente parte de princípios de gênero. Se a gente pega, por exemplo, a nossa própria psicologia de desenvolvimento, tá? A psicologia de desenvolvimento, ela tem um sentido de que a gente vai crescer, né? Vai se formar enquanto família, e isso vai levar a gente àquele desenvolvimento psicossocial em que a gente vai ter filhos. E percebam que isso não é uma questão de pessoa errado ter uma família. Não é isso, né? A questão é a gente tratar isso como o único destino possível na vida das pessoas. E não só isso, como um destino normal na vida das pessoas. Então, inclusive, tem um artigo, que é o artigo de Matos e Cidade, deixa eu achar aqui, em que justamente se faz essa análise de modo muito sucinto e direto. E aí, é da revista Periódicos da UFBA, que é o seguinte: para pensar a cis-heteronormatividade na psicologia, lições tomadas do transfeminismo. Então, é um artigo muito bom, né, de Ana Rocha Matos e Maria Luísa Cidade, que falam justamente sobre como a gente pensar, né, uma psicologia para além dessa lógica cis-heteronormativa. Quais são os desafios e as oportunidades da psicologia no acolhimento de pessoas LGBTQIAPN+, em serviços públicos de saúde mental, segundo as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Psicologia? Olha só, vou falar especificamente do estado de Alagoas, e tem mais ou menos uns 3 anos que eu participei de uma prova da TCC, justamente sobre o acolhimento no HDV, que é uma situação de referência ao HIV/AIDS. A gente tem uma questão, né, em relação aos profissionais de saúde mental no serviço público, que muitas vezes eles
não quererem, na verdade, atender a população LGBT. Não é muitas vezes uma questão somente de falta de conhecimento ou falta de acesso à formação que nós temos. A gente pega, por exemplo, o Ministério da Saúde, a gente tem sistema de formação do SUS, você vai ter capacitações para atender a população LGBT, você tem as próprias soluções da psicologia em relação ao atendimento LGBT, você tem referências técnicas de atuação para a população LGBT, lá no CFT tem uma das referências técnicas. Para a população LGBT, a gente tem não só a gente tem a população indígena, a população negra, a população carcerária, enfim, várias outras. E, na verdade, as pessoas, elas não, muitas vezes não buscam, né? Então, o que a gente tem, e que eu tomo isso emprestado de um conceito, que é quando a gente fala da população com deficiência. Que a gente vai lá, né, na lei de inclusão da pessoa com deficiência, a gente tem algumas barreiras, né? Barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, etc. e tal. E o que são barreiras atitudinais? Né? São justamente como as pessoas elas têm dificuldades em acessar, produzir espaços de inclusão para pessoas com deficiência, porque elas não aceitam, né? Não querem alterar os espaços, né, para que essas pessoas com deficiência possam estar lá. Então eu entendo que é muito mais uma barreira atitudinal. Os profissionais, eles têm as suas perspectivas religiosas, filosóficas, enfim. E aí entendem que se eles não querem atender, eles não precisam atender, porque eles estão naquele serviço. E eu acho isso importante porque a gente tem uma tendência a dizer assim, é porque faltou formação. Concordo, eu acho que realmente a gente ainda precisa muito melhorar o currículo da psicologia em relação a essa discussão. Mas assim, há uma questão também de moral pessoal, que muitos profissionais, eles entendem que eles não são obrigados a isso, e que eles não são nem obrigados a buscar conhecimento sobre isso, mesmo que eles estejam no serviço público, que eles sabem que eles vão ter os mais diversos tipos de demanda, e aí fica nessa, mas é porque eu não digo, porque, por exemplo, o Ministério da Saúde ele faz formação, o governo de Alagoas ele faz formação, já fui no Comitê Estadual de Saúde da população LGBT, a gente faz formação, né? Então, assim, os profissionais não procuram, tá? Existe também, inclusive agora, né? Agora que fiz uma etnografia dos homens trans no estado no Nordeste brasileiro, então justamente uma das coisas que eu debato é como gênero e colonialidade são processos que estão no sistema de saúde. É uma decisão dos profissionais, porque é muito cômodo dizer assim, mas eu não entendo, eu não sei falar os termos, eu não conheço, né? Mas assim, é uma barreira muito mais atitudinal. Então, o que falta é não só a formação também, sempre, né? Tocar na formação, seja dos alunos, dos profissionais, mas também deslocar um pouco e demonstrar, olha, é muito cômodo quando a gente atua dentro da lógica hegemônica e a gente não se mobiliza para entender essas diferenças. Bom, voltando ao conceito da cis-heteronormatividade, como ela impacta a formação de subjetividades e qual o papel do psicólogo em desconstruir esses padrões normativos? Olha só, impacto na subjetividade, por exemplo, né, questões de autoestima, questões de processos, por exemplo, como depressão, ansiedade, fobia social, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, relacionamentos amorosos, né, estabelecimento de relacionamentos afetivos, tudo isso vai ter um impacto. Pessoal, então a gente precisa entender, a gente desconstrói isso. Também através de uma implicação política que a psicologia tem que ter. Então, por exemplo, a construção de resoluções é um modo da gente fazer essa construção. Quando a gente fala, né, sobre esses temas a partir do processo de psicoeducação, entendendo, por exemplo, o acolhimento dessa diversidade instrutória, entendendo essa pluralidade, tá? Tudo isso é um modo da gente auxiliar nessa desconstrução, mas isso não é somente um processo individual. E aí essa coisa da psicologia, a gente também tem que entender isso a partir do processo epistemológico também, da gente ter esse posicionamento de entender também como é que as teorias da psicologia elas estão arraigadas dentro de ideais cis-heteronormativos. Como a psicologia pode contribuir para a implementação de políticas públicas voltadas para o acolhimento e promoção de saúde mental de pessoas LGBTQ? Olha só, eu acho que a gente já tem um histórico, né, inclusive na psicologia em relação a isso, que como, por exemplo, as próprias evidências técnicas, né, já são um bom caminho para pensar aí quais são as ações que a gente pode ter enquanto
psicólogas e psicólogos nas políticas públicas, penso que a construção das resoluções também já é um grande marco. E também talvez falta, né, a gente precisar um pouco mais disso para que os profissionais acessem essas questões e se mantenham com uma ciência e profissão implicada com tudo isso. Se a gente volta também mais um pouquinho lá atrás, por exemplo, na luta antimanicomial mesmo, né, quando a psicologia está lá se posicionando pelo fim dos manicômios, né, pela construção, por exemplo, do SUS de modo articulado, como nós temos hoje, né, isso também parte de uma luta histórica da psicologia. Então, todas essas implicações fazem com que justamente a gente consiga produzir um cuidado que seja um cuidado integral, que seja um cuidado articulado, que seja um cuidado que realmente produza acolhimento, né, dentro do que a gente entende como parâmetros de um sistema único de saúde. Então, eu entendo que é importante no cuidado, né, então assim, às vezes, ok, como eu sempre falo, né, qualquer pessoa que chega até você, é sempre interessante para a pergunta que você fala. Como é que você gosta de ser chamado? Né? A gente faz isso com qualquer pessoa. Então, qual é a dificuldade que a gente tem em fazer com pessoas trans, por exemplo? Né? Ou então, por exemplo, é importante, né, a gente evitar algumas perguntas ou algumas questões, né? O que você tem? Como é que você faz sexo? Né? Isso não é uma pergunta que a gente faz para a pessoa, né? Porque primeiro que a gente está pressupondo de uma lógica sexual normativa. Pênis, vagina e penetração. E a gente fala muito diversidade de lógicas para sexo. Então, assim, a gente tomar cuidado com essas coisas e sempre entender, sempre permitir que a pessoa traga aquilo que é importante para ela. Porque também tem uma coisa, né? Eu estou atendendo uma pessoa trans. Talvez a transgeneridade não seja uma questão para ela. Eu estou atendendo uma pessoa homossexual, talvez a homossexualidade não seja uma questão para ela. Ela está ali, ela quer estar, né? Porque, enfim, ela tem questões com a família dela, ela tem questões com quem ela se relaciona, ela está tendo problema no trabalho, está sofrendo burnout, por exemplo. Mas burnout pode ter correlação com o processo de LGBTfobia. Pode. Mas a questão não é sobre o gênero dela, a questão não é sobre a sexualidade dessa pessoa. Tá? Então, assim, também entender que, mas é porque é uma pessoa LGBT, então tem naturalmente falar sobre isso. Não. A gente tem que saber que essa pessoa também trazem. E a partir disso eu consigo ser acolhimento. Perfeito. Benjamin, nosso muito obrigada pela sua participação. Gostaríamos de te parabenizar pelo seu excelente trabalho. E, por fim, como e onde podemos acompanhar o seu trabalho? Você utiliza redes sociais ou algo do tipo que a gente possa acompanhar? De trabalho, enfim, tem o Instagram, mas eu sou uma pessoa muito ruim para divulgar as coisas, né? Mas tem o meu Instagram, então é isso. Benjamin Vanderlei. E estamos aí. E assim chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Agradecemos imensamente ao psicólogo Benjamin Vanderlei por compartilhar seu conhecimento e experiência com a gente. Foi uma conversa rica e fundamental para entendermos melhor os desafios e as conquistas da saúde mental da comunidade LGBTQIAP+. Esperamos que vocês tenham se sentido tão inspirados quanto nós e que essas discussões ajudem a promover um ambiente mais acolhedor e respeitoso para todos. Se você gostou do que ouviu, compartilhe com amigos e familiares e até a próxima, pessoal. E lembre-se, a saúde mental é um direito de todos e um tema que devemos continuar a debater. Juntos podemos fazer a diferença.